Bom, senhores e senhoras, meus colegas, nós estamos iniciando a primeira reunião geral, aberta a toda a advocacia da nossa subseção, aos convidados que muito nos honram, Mirassol, Tanabi e José Bonifácio. Quero agradecer os conselheiros, doutora Suzana, Milton, Odinei e o Donato, que eu não sei se ele está, pelo menos eu não consegui visualizar ainda. Odinei está falando? Donato? Odinei, nós não estamos te ouvindo corretamente. Mas, enfim, fica aqui o agradecimento ao Donato também. Quero agradecer ao Marco Gussoni, que é o nosso conselheiro aqui para o Catanduva e é vice-presidente da Comissão de Assistência Judiciária da OAB São Paulo. E meu agradecimento especial ao doutor Luiz Eugênio, que é o conselheiro e também presidente da Comissão da Assistência Judiciária da OAB São Paulo. O Luque, fecha. Então, eu quero agradecer de forma assim fraternal por nós estarmos virtualmente, mas receba o abraço forte desse presidente da advocacia dessa região, da subseção, da 22ª subseção, doutor Luiz Eugênio. Nós temos esse tema a respeito da assistência judiciária. Talvez os principais pontos a respeito do protocolo da certidão digital, protocolo digital das certidões de honorários da assistência judiciária e a questão da triagem e outros assuntos. A nossa reunião terá o formato de ouvirmos o nosso coordenador da Comissão de Assistência Judiciária da subseção, que é o doutor Alexandre Chimizo. Ele apresentará os pontos que ele entende convenientes. Nós vamos ouvir em seguida os coordenadores das comissões de Nova Granada, de Potirendaba e de Palestina, que são os colegas que estão lá, os colegas que tratam da triagem, é um outro serviço da assistência judiciária importante, que eles terão voz para apresentar o doutor Luiz Eugênio. E, em seguida, o doutor Luiz Eugênio falará. Perfeito? Bom, eu quero conceder a palavra ao doutor Alexandre Chimizo para a apresentação das suas considerações ao doutor Luiz Eugênio. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Marcelo Henrique, que teve a iniciativa dessa reunião, congregando pelo menos 44 advogados aqui inscritos em São José do Rio Preto e das demais cidades circunvizinhas. Parabéns mais uma vez, presidente, pela iniciativa. Quero cumprimentar o presidente Luiz Eugênio, né, que vem trabalhando arduamente, sem parar nessa pandemia. Tenho acompanhado ele na condição de representante, de coordenador regional da CAGE, aqui de São José do Rio Preto, e tenho visto que tanto ele quanto o nosso conselheiro Marco Gussoni vem empreendendo um trabalho de ponta, um trabalho incansável aí em defesa de todos os advogados conveniados aqui do Estado de São Paulo, de advogados e advogadas conveniados daqui do Estado de São Paulo. Então, agradeço e cumprimento todos os demais conselheiros na pessoa do nosso presidente da CAGE, Dr. Luiz Eugênio. Presidente Luiz Eugênio, sobre os meus questionamentos aqui em relação ao momento em que nós estamos passando do convênio e também do que temos discutido no âmbito da CAGE, eu gostaria que o senhor pudesse, por gentileza, esclarecesse para todos os demais colegas qual é a posição da Comissão da Assistência Judiciária no tocante ao funcionamento ou não, em que pese o recém-comunicado divulgado, né, mas a posição da CAGE sobre a triagem, porque a triagem, esse é um assunto muito sensível para as comarcas, não é, de Potirendaba, de Nova Granada e de Palestina, que dependem, não é, nós temos aí muitos colegas advogados que dependem e têm lá uma significativa parcela da sua renda decorrente aí do trabalho da assistência. Então, a questão, principalmente o posicionamento da CAGE em relação
a triagem, que é uma das principais demandas que nós temos de todos os colegas conveniados aqui de São José do Rio Preto, no tocante especialmente àqueles colegas relativos às comarcas, e também a nós aqui de São José do Rio Preto, porque, afinal de contas, nós também não estamos recebendo nomeações em virtude aí da suspensão temporária dos trabalhos da Defensoria. Esse seria meu primeiro questionamento, presidente. Meu segundo questionamento diz respeito ao protocolo digital das certidões e só para que isso fique corroborado, que esse procedimento agora ele vai ser um procedimento, se ele vai ou não vai ser um procedimento definitivo, presidente, ou se isso só vai ficar durante o período aí de paralisação das subseções, enfim, do trabalho das comissões locais. E, finalmente, presidente, se possível, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos colegas, para as nossas colegas e colegas aqui presentes, em que pé que nós estamos em relação à certidão eletrônica de honorários, porque eu sei, o senhor já havia mencionado em outras reuniões que eu participei, nós estamos em avanço aí com relação à certidão eletrônica. Então, seriam esses, presidente, os meus questionamentos iniciais aí para essa reunião. Muito obrigado. Doutor Antônio Alberto, coordenador da Comissão dos Advogados de Nova Granada. Com a palavra. Prezado presidente, prezados conselheiros, doutor Odinei, doutor Milton, doutora Suzana, demais colegas advogados, nosso conferencista dessa tarde. Com relação ao tema proposto nessa tarde, eu quero dizer o seguinte, que Nova Granada entendeu perfeitamente o novo procedimento de protocolo das certidões, tá? Todos os advogados ficaram contentes com o sistema eletrônico, não teve nenhuma reclamação. Com relação à triagem, Nova Granada tem um problema. O nosso colaborador, ele é maior de 60 anos, então ele está afastado, né? Mesmo antes da suspensão dos prazos e da casa, ele estava afastado devido à pandemia. Então, se retornar rapidamente, nós vamos ter um pouquinho de dificuldade em relação ao colaborador. Talvez nós precisaríamos de um socorro, de um substituto de São José do Rio Preto. Mas estamos aqui em Nova Granada, nós ficamos muito contentes. Quero parabenizar a Comissão de São Paulo da Assistência Judiciária por esse sistema criado. Eu acho que está funcionando perfeitamente e só devemos aprimorar conforme temos alguma dificuldade. Mas eu, pessoalmente, já protocolei certidões. Eu achei muito bom. Estou de parabéns e agradeço essa participação. Muito bem. Doutor Rafael Calimã Potirendaba, com a palavra. Doutor Rafael, você tem que liberar seu áudio. Boa tarde, doutor Marcelo. Está me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer falar com o senhor, prazer falar com os presidentes das outras subseções, os colegas coordenadores, né, de Nova Granada, Palestina. Aqui em Potirendaba, nós temos 56 inscritos, advogados inscritos, que prestam assistência, né, que atuam junto ao convênio. Desses 56, a grande maioria foi muito elogiosa. Eu também tive a oportunidade de já protocolar certidões, não houve qualquer tipo de problema. Uma outra reclamação de problema de leitura do token, mas eu acho que são pequenos ajustes. São pequenos ajustes que precisam ser feitos, mas que, obviamente, vai trazer um benefício muito grande para todos. Então, aqui foi muito bem aceito pelos advogados. Eu gostaria, aproveitando, já fazer uma colocação para o doutor Luiz Eugênio, presidente da CAGE, porque nós estamos instalando agora a Casa do Advogado em Potirendaba. E alguns advogados que possuem um escritório fora daqui, mas que declaram um escritório aqui, eles têm questionado sobre a possibilidade de fazer o atendimento, né, quando foi feito, não da triagem, né, mas já foi feita a indicação de advogado, então eles estão questionados se eles podem atender na casa da OAB de Potirendaba. Em que pese os termos do convênio, eu gostaria de saber a opinião do doutor sobre esse tema.
mas estou à disposição daquilo que precisar. Muito bem. Doutor Antônio Teófilo já chegou? Já está na sala? Luque, você me informa? Doutor Marcelo, ainda ele não conectou, viu? Tentei falar com ele novamente, ele não atendeu. Tá. Temos algum colega de Palestina? Se tiver, pode... Abre o áudio para todos, Luque, senão não vamos conseguir saber se alguém... Doutor Marcelo, o senhor permite uma parte? Claro. O colega de Potirendaba fez esse questionamento, e aqui em Nova Granada eu tenho algum problema nesse sentido. Por quê? Os colegas não mantêm escritório na cidade e depois as pessoas, os assistidos, precisam entrar em contato com o advogado para pegar alguma informação e o advogado some, desaparece, eles reclamam muito. Eu acho, a minha opinião, que deve permanecer os termos do convênio. O advogado, se ele quiser atender nas comarcas, ele tem que manter, porque depois o assistido fica totalmente desamparado. Telefona, eles marcam para vir, não vem, aí começam inúmeras reclamações, aí vem aqui no meu escritório, vai na OAB e fica muita reclamação. Então, é um tema polêmico que nós precisamos enfrentar. Obrigado. Muito bem. Doutor Luiz Eugênio, reitero meu agradecimento pela sua presença aqui conosco e lhe informo que nós temos aqui na subseção mais de 1.000 colegas conveniados. Nesse convênio escrito no convênio da Defensoria com a OAB São Paulo. Seja bem-vindo, está com a palavra. Obrigado, presidente Marcelo. Primeiro, quero agradecê-lo a você e toda a sua diretoria pelo convite para estarmos aqui juntos hoje e parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo aí à frente da subseção do Rio Preto. Então, feito isso, também gostaria de cumprimentar os meus amigos e pares de conselho seccional. E aí gostaria de render minhas homenagens ao Milton, à Suzana, ao Odinei e ao Marco Bussoni, nosso vice-presidente da Comissão de Assistência Judiciária. E também os presidentes Marcos Alves de Mirassol e o Faquinha aí de José Bonifácio, presentes aí, obrigado. Está com a camisa verde lá do Palmeiras, graças a Deus. Mas vamos lá. Também aqui gostaria de agradecer a presença dos nossos coordenadores das subsedes, o Antônio, o Rafael, que são importantes na gestão da Comissão de Assistência Judiciária. E, por fim, parabenizar o nosso amigo Alexandre Chimizo, que, além de coordenador aí da Assistência Judiciária de Rio Preto, é o nosso coordenador regional no estado de São Paulo, da Comissão de Assistência Judiciária, e também vem brilhantemente atuando. Bom, eu vou começar pela indagação da certidão de honorários. Nós desenvolvemos esse sistema durante a pandemia para que o advogado pudesse fazer o cadastramento da certidão de honorários sem precisar sair de casa, sem precisar sair do seu escritório. Então, permite o acesso lá no site da OAB São Paulo. Nós temos problemas de acesso e, por vezes, não é reconhecido o token, mas eu sempre manifesto da seguinte forma: utilizemos o Google Chrome para o acesso. Por vezes, o Mozilla Firefox dá erro no reconhecimento ou sai aquelas mensagens de erro, não consegue adentrar o sistema. Mas fizemos esse sistema e isso tudo fruto do trabalho da Comissão de Assistência Judiciária feito lá atrás, que foi o sistema de gestão de certidões que foi implementado no ano de 2019, quando começamos a informatização da Comissão de Assistência. Então, esse sistema de gestão que foi implementado em todas as subseções do Estado de São Paulo, da OAB São Paulo, rendeu a nós a oportunidade de agora conseguirmos fazer um cadastro eletrônico destas certidões. E o que acontece? Nós estamos renovando o convênio com a previsão, eu vou falar aqui em primeira mão,
Depois de muita negociação, aí também quero agradecer aí o empenho do Marco Sônia, né? Se estendeu até madrugada fora, nós conseguimos colocar um capítulo no convênio sobre a possibilidade de, após a pandemia, continuarmos utilizando o sistema. Ou seja, isso, e eu peguei os números hoje na Comissão de Assistência Judiciária, nós estamos hoje com 80% das certidões protocolizadas via cadastro no site, diretamente pelo advogado, e 20% nas subseções. Isso já demonstrar o sucesso absoluto desse sistema que foi implementado. Então, vai permanecer. Nós avançamos um pouco mais, porque um colega lá de São Paulo me falou, mas por que nós não fazemos assinatura digital? Aí nós tínhamos um grande empecilho para a assinatura digital do advogado. Nós não tínhamos um ambiente, porque quando entramos lá no ambiente do TJ, o ambiente lá, o ESAGE, reconhece o nosso token e o certificado digital. Contudo, se eu preciso assinar um contrato, se eu preciso assinar uma certidão de forma eletrônica, eu preciso da disponibilização de meios, de sistemas que são pagos. E aí a secretária adjunta, a doutora Margarete, ela conseguiu disponibilizar junto ao CertSign assinatura gratuita de 200 documentos por mês aos advogados que possuem o token da CertSign. Então, dessa forma, nós pudemos avançar em outra frente. Aquelas certidões que forem protocolizadas na ambiência das subseções, desde que assinadas de forma digital pelo advogado, poderão também ser remetidas de forma eletrônica, ou seja, de forma não precisa desta certidão física. Isso após a pandemia. Eu estou colocando o que vai seguir. Na pandemia, nós continuamos com aquelas opções que foram dadas, que é o protocolo no site, protocolo via e-mail e protocolo físico nas subseções. E isso a gente manteve no convênio. Eu acho que é um acréscimo que a gente está fazendo e minimizando aí o trabalho das subseções, dos presidentes, das comissões de assistência judiciária, como também o fizemos na hora que colocamos as verificações de pagamento e os recursos de não pagamento de certidões, tudo de forma informatizada também online. E isso nos rende frutos hoje, porque conseguimos trabalhar de forma remota. E mesmo com a pandemia, isso não está parado. Então, vejam vocês que, mal ou bem, nós estamos conseguindo dar o fluxo de processamento das certidões de honorários e, com isso, manter o pagamento aos advogados conveniados, aos advogados dativos. Quero ressaltar, eu vou falar do atendimento da Casa do Advogado, isso não é possível. O convênio prevê expressamente que o advogado tem que manter domicílio profissional na comarca de atuação. Então, veja, ele tem que ter escritório e o convênio prevê lá escritório equipado, escritório com secretária, com telefone, com os meios necessários para o atendimento dos clientes e também dos assistidos, dos usuários da assistência judiciária. Portanto, não vejo como ser possível. A gente até tentou trabalhar isso no convênio de uma forma ou de outra, mas a questão do coworking na assistência judiciária é muito perigosa, porque faço agora o coworking, por exemplo, de aluguel de uma sala por 1 hora, né, e todo mundo vai se inscrever em Nova Granada. Por quê? Porque lá tem mais indicações do que numa cidade que eu pertenço. Então, veja, isso aí é muito perigoso. E depois cria um problema com esta questão de não haver o domicílio, porque quando a parte precisa, num caso de urgência ou num caso de obter informações, o advogado não está lá. E aí cria um problema para toda a comissão de assistência judiciária local, porque aí nós é que temos que ficar querendo localizar
o advogado tendo que prestar as informações, tendo que, às vezes, ir atrás do processo, do segredo de justiça, aí viram aqueles problemas que a gente está acostumado a enfrentar, principalmente no âmbito da comissão paritária, que aplica as punições administrativas, sanções administrativas. Então, veja, isso, né, não pode acontecer. O advogado ele tem que manter, sim, o escritório. Quanto à triagem, nós sempre frisamos a questão da autonomia das subseções em realizá-las na forma que entenderem pertinentes. Nós temos que lembrar que nós temos um regramento sanitário, médico sanitário, que é um decreto estadual que prevê isolamento social. Muitos advogados não querem atender, porque ou estão no grupo de risco, ou não querem ter contato com clientes agora, nesta época, né? Então, nós temos esses problemas que nós vamos ter que administrar. Só que, assim, eu acho, né, que cada subseção, cada região tem a sua particularidade. Então, não adianta nós, na Comissão de Assistência Judiciária, criarmos uma regra geral, porque a situação de Rio Preto é uma, a situação de Campinas é outra, a situação de Orlândia, a qual eu participo, também é diferente. Então, cada região do estado tem uma condição diferenciada e que tem que ser sopesada aí pelas subseções. Eu vou deixar vou permitir, presidente Marcelo, se me permitir, vou conceder a palavra ao meu vice-presidente, meu conselheiro seccional, com quem aprendo a cada dia a trabalhar, e quero aqui parabenizá-lo pelo auxílio direto que a gente mantém aí praticamente todos os dias, se não, né, toda hora, nós estamos trocando mensagens para verificar essas questões atinentes ao convênio de assistência judiciária. Então, eu queria passar para o Marco para ele alinhavar essas questões também referente à triagem e tudo mais, e dar uma boa tarde aí a todos os colegas. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Luiz Eugênio. Uma boa tarde aí a quem eu ainda não cumprimentei, né? Estou vendo o Milton, o Dinei aí, que chegaram depois que eu entrei. Boa tarde a todos. Na esteira do que o presidente Luiz Eugênio está falando, realmente a gente está muito preocupado, né, e tentando chegar numa linha de conduta para as subseções aí, logicamente de uma forma com sugestão, porque as subseções elas têm sua autonomia, isso é reconhecido, a gente tem que respeitar o formato de trabalho que cada um aplica, né? Só que nós temos que pensar nesse momento, que é um momento de exceção, de que a população ela anseia por atendimento e tudo mais, só que nós temos que cuidar também da advocacia, cuidar dos funcionários da OAB, e na verdade temos regulamentos aí das judiciárias, que são determinados pelo convênio, essas negociações sobre a defesa pública, que eles não podem ser estudados. Então, a preocupação da Comissão de Assistência, que eu tenho conversado diariamente, como é que nós vamos gerir, né, essas novidades, esses formatos que o pessoal tem implantado aí nas diferentes subseções, né? E, na verdade, o que a gente tem que se preocupar e passar para o gestor da ordem é que, eventualmente, qualquer tipo de exceção que nós criemos, né, dentro da sistemática da OAB, ela pode gerar um prejuízo para a advocacia. Porque se nós temos aí situações que não são permitidas pelo convênio, elas ainda não são permitidas mesmo dentro do problema da pandemia. Então, assim, pode ser que seja feita uma flexibilização, só que isso não impede que gere um problema lá na frente. Tá? Nós temos subseções aí onde os magistrados estão cobrando a subseção para atendimento, né, Luiz Eugênio? Que a subseção vá nomeie advogados para audiências, tá? Então, essas questões aí, em primeiro momento, a gente fica preocupado com o cidadão, fica preocupado com o advogado que precisa das nomeações, só que, de toda forma, isso pode gerar um problema de não pagamento dessas nomeações no futuro, principalmente nesse caso dessa subseção que eu estou exemplificando. Quem atende, como no formato de Rio Preto, é a defensoria.
A defensoria, ela está suspensas as atividades, então ela diz que o magistrado não vai participar das audiências. Então, o magistrado, para solucionar o problema dele, jogou para a OAB o problema. Então, nós não temos que salvar o mundo nesse momento, nós temos também que preservar a economidade física do pessoal, da advocacia, né? Como é que o advogado vai atender um cliente nesse momento? Como é que vai fazer uma audiência online? Vai colocar o cliente do seu lado no escritório? Isso é muito preocupante. Então, nós, né, temos que pensar muito nisso, temos que nos atentar aí a essa questão, como o Luiz Eugênio disse, de que nós não podemos flexibilizar o formato de atendimento. Ele tem um formato padrão, tem uma situação em que ela tem que ser respeitada, né, que é um ordenamento aí das autoridades de saúde, das autoridades, né, governamentais, e nós, enquanto OAB, nós temos que realmente atentar a isso e preservar a saúde de todos. Mas, ao mesmo tempo, tá, como nós temos conversado, repito, diariamente, a advocacia não pode sucumbir. Então, nós temos que achar meios para que nós possamos aí trabalhar e fomentar, né, a advocacia. Então, de qualquer modo, todo o tempo nós estamos pensando no colega, pensando aí no próximo, buscando alternativas, vendo as boas ideias que surgem no Estado, tentando ver se essas ideias não vão impactar lá na frente e gerar um problema maior para todo mundo. Porque tudo que for feito agora, gente, provavelmente ele pode ser aproveitado para o bem ou para o mal. Então, nós temos que pensar seriamente se qualquer atividade, atitude que nós tomamos aí não vai ser prejudicial no futuro. Então, é isso, nós estamos à disposição, trabalhando incansavelmente aí, como todos, eu tenho certeza, cada um no seu departamento, no seu segmento. Eu vejo aí os conselheiros aqui que estão presentes, todos eles também muito sistemáticos dentro do trabalho da ordem. Os presidentes de ordem, temos o Rodrigo Fachin, né, o Marcelo, né, que é o nosso atonier hoje, temos aí o Galves, todos trabalhando próximos, juntos aí, de uma forma a trazer para a advocacia paulista um alento, né? Sob o controle do nosso presidente Caio, que certamente está bastante assoberbado, mas está achando um tempo, está dando condições de que a gente consiga trabalhar e consiga seguir nessa linha aí, né, difícil que enfrentamos, tá? De qualquer forma é isso. Muito obrigado, pessoal. Doutor Luiz Eugênio, sobre a questão do pagamento, nós temos algum risco de atraso no pagamento dos honorários? Existe alguma conversa a respeito disso? Toda a advocacia receberá? Como que está esse assunto? Não, o fluxo, presidente, Marcelo, foi boa a tua pergunta, mas o fluxo de processamento das certidões de pagamento está segurado. Nós conversamos com a nossa preocupação, assim que surgiu, assim que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia, a nossa imediata atitude foi procurar a Defensoria Pública para verificar quais seriam as formas pelas quais os advogados poderiam manter. E aí nós desenvolvemos o sistema para o protocolo eletrônico desta certidão e, de outro lado, fizemos a não remessa dessas certidões físicas, que também aliviou aí a questão das subseções. Mas o pagamento ele está mantido, não tem por que não serem pagas as certidões de honorários, até porque é previsto já no orçamento do ano passado. Então, agora, quando chegar em julho, é que nós teremos que verificar aí essa questão do pagamento das certidões do ano que vem, que serão geridas, né, no ano que vem. Mas, por hora, o pagamento está segurado, não tem problema nenhum. Só fazer um acréscimo aí à fala, obrigado, Marco Mussoni, só fazer um acréscimo e dizer, o atendimento da triagem nas nossas subsedes, elas se darão com os casos urgentes, ou seja, tutela de urgência, tutela antecipada, medidas de afastamento, por exemplo, do lar, questão de alimentos. Outro dia me perguntaram isso numa live, eu falei, olha, alimentos podem fazer indicação, porque vem com pedido de fixação de alimentos provisórios e verba de caráter alimentar.
então entendo que é pertinente. A revisão de alimentos por outra ótica também é possível, porque se eu ganho X e meu salário for reduzido em metade, se a pensão alimentícia estiver fixada em um valor certo, eu não vou conseguir pagar sem ter problemas com a minha sobrevivência. Então, eu acho assim, nós temos que, vai da sensibilidade aí, da triagem de cada um. Aqui, por exemplo, na minha subseção, o presidente determinou a triagem vai ser feita por WhatsApp, de forma remota, eles estão recebendo a documentação, a parte manda a documentação via WhatsApp, faz isso aí por e-mail também. Ou seja, a gente deixou isso aberto para que cada subseção faça essa disciplina da forma que entender correto. E também lembrar que aquelas ações que os prazos estiverem a correr também merecem a indicação, porque a parte não pode ter prejuízo processual. Por isso mesmo, a gente na Comissão de Assistência Judiciária até é recomendado aqueles colegas que não querem fazer atendimento para pedirem, solicitarem a ausência temporária por 30 dias do convênio, para não receber indicações. Eu falei outro dia com o advogado, o advogado falou, não, eu não quero receber indicação, eu vou ficar em casa, estou no grupo de risco. Ele falou, tenho 63 anos, não vou me expor. Eu falei, está correto, não está errado, está correto, do ponto de vista da saúde. Então, tem que ver esse lado também. Então, eu falei para ele, entra lá no sistema da defensoria, já peça a sua ausência, quando retornarem os prazos. Porque aí o que acontece? As indicações não irão ser encaminhadas. Porque o que acontece, né? Vamos supor, o escritório está fechado ou o colega não quer atender, vai retornar para a Comissão de Assistência Judiciária local fazer a indicação. E isso vai acabar trazendo transtorno. Então, é melhor já recomendar aos colegas, para aqueles que quiserem fazer um afastamento temporário aí por 30 dias. Muito bem. Antes de conceder a palavra aos conselheiros, eu consulto os nossos coordenadores, Dr. Chimizo, Dr. Antônio Adalberto, Rafael, eu não sei se o Antônio Teófilo já está presente, para algum complemento? Eu tenho uma pergunta. Pois não, doutor Antônio Alberto, Nova Granada. Aconteceu comigo, eu recebi uma intimação do juiz, um processo criminal, o réu preso. O juiz queria fazer videoconferência da audiência. Eu vejo um impedimento que eu não consegui orientar o réu. Eu acho que fazer uma audiência sem que o advogado tenha orientado o réu é errôneo, né? Errado. Então, eu até me disponho, mas eu fiquei pensando, como eu vou fazer com o réu? E o réu está num presídio afastado. Não tem condições do advogado ir até lá. Como que eu devo proceder? Eu não respondi nem para o juiz ainda o ofício. Doutor Eugênio. Então, essa é uma questão que afronta, eu acredito, inclusive direitos constitucionais do próprio acusado. Só um engano, né? Estou falando aqui por mim. Porque aí já refoge até ao âmbito da Comissão de Assistência Judiciária, porque se trata realmente de prerrogativa. Então, o advogado tem a prerrogativa e o acusado tem o direito de se entrevistar reservadamente. Como isso será feito numa videoconferência, numa audiência? Então, é difícil nós concordarmos, por exemplo, com os termos do provimento do Tribunal de Justiça ao prever isso aí, porque ele jogou nas costas do advogado, faz aí, faz por... Então, quer dizer, assim, o juiz não pode pegar Covid, ponto. Mas o advogado pode, porque você coloca as testemunhas aí dentro do seu escritório, 3, 4, e ouve aí. Mas é isso que dá a entender pelo provimento do TJ. Então, pelo amor de Deus, assim, eu acho que deveria ter bom senso. Aí o presidente Leandro Sarcedo está encaminhando essa questão junto à corregedoria. Eu acho que pode, sim, colocar, porque, assim, nós, conveniados, os dativos, ainda temos uma dificuldade maior. Nós temos o contato com o réu preso na audiência.
geralmente, porque quando eles vêm para participar da audiência. É ali que a gente tem contato, antes não. E aí é de todo válido, né, que nós orientemos antes do interrogatório, que é um ato de defesa. Portanto, a gente precisa dessa questão. E na videoconferência, como que você vai se entrevistar? É a mesma coisa, falar, se entrevista aqui com o Alexandre, ninguém vai ouvir. Poxa, se o juiz ouvir a entrevista reservada do advogado com o seu cliente, por óbvio que já está tratado a inconstitucionalidade desse procedimento, dessa ação. Né? Então, eu acho assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, que, falo mais uma vez, trata das nossas prerrogativas profissionais e também dos direitos do acusado. Então, a gente tem algumas questões que nós vamos precisar verificar. Os magistrados, eles não estão nem aí. Outro dia, aqui numa subseção vizinha, pode ser o seguinte, menor internado, fizeram audiência, não tinha a presença dos pais, e que o Estatuto da Criança e Adolescente queriam e nada aconteceu. Quer dizer, fizeram de todos, sem os pais, sem o menor, tudo nulo, ao meu ver. Mas o que o magistrado quer fazer? Ele quer fazer audiência de qualquer forma e dar a sentença. E aí, depois, vamos recorrer ao TJ para discutir o provimento que eles mesmos editaram. Quer dizer, é uma questão difícil. Mas vamos lá. Muito bem. Faz a indicação, doutor. Faça a indicação e aí o advogado que tome as providências para defender os direitos do acusado e as suas próprias prerrogativas. E a gente está à disposição também naquilo para encaminhar quem tem direito. Nós temos aqui os conselheiros aqui seccionais que muito zelam pelas prerrogativas profissionais do nosso conselho seccional e o presidente Marcelo também para dar o encaminhamento que for necessário. Perfeito, meu irmão? Obrigado. Doutor Antônio Alberto, respondido? Respondido, sim. Tá. Quero conceder a palavra aos nossos amigos conselheiros, começando pela doutora Suzana, que muito nos honra da sua presença. Aqui, ó. Boa tarde, Marcelo. Eu agradeço o convite para participar da reunião e gostaria de cumprimentar a todos na pessoa de dois amigos, que é a doutora Maria Inês e o doutor José Luiz Delbem, colegas de tanto tempo de trabalho, né? Me preocupa muito a fala, tanto do Antônio Alberto, que acompanha já há muito tempo a situação aí em Nova Granada, assim como do Rafael, inclusive cheguei a falar com eles no privado, porque da mesma forma que o Antônio Alberto também tem essa situação de um colaborador da melhor idade, em Palestina, eu acho que o João está presente aqui, acho que eu estou vendo o João aqui no meu monitor. O João também trabalhou muito tempo na assistência, à frente da assistência lá, e nós temos a Catarina, que também é uma pessoa de mais idade, que também é de grupo de risco. E a gente fica numa situação extremamente dividida, porque precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos tocar a vida. Só que me preocupa a situação desses advogados que não têm estrutura suficiente, como internet, como um bom computador, e como ele vai fazer uma audiência, ele vai ser nomeado, vai fazer uma audiência, especialmente as mulheres, que normalmente ela tem, além do trabalho da casa, ela tem um filho, que ela está sem creche, ela está sem escola, ela não tem onde deixar essa criança, e como ela vai fazer uma audiência e ela vai colocar dentro do escritório dela, que muitas vezes, e nós vivenciamos esse problema muito aqui na nossa comarca, na nossa subseção toda, muitas vezes ela divide o escritório na própria residência. Como ela vai colocar? Isso me preocupa muito. Óbvio, precisamos ganhar dinheiro, mas principalmente precisamos cuidar, vamos ter que fazer assim, uma ginástica, vamos ter que fazer várias reuniões, por isso que te cumprimento mais uma vez por essa reunião, para ver se a gente junto consegue pensar numa forma de solucionar isso, porque nós precisamos trabalhar, ok, isso é ponto pacífico, mas e essas pessoas, as que não têm sala, as que não têm estrutura, como disse o Rafael, os advogados fazem inscrição
e como eu disse o Antônio Alberto, eles fazem uma sala que eles querem depois atender na sala da OAB. Ok, vamos colocar que seja aberta uma sala, que a OAB disponibilize esse espaço. Ela vai disponibilizar porque muitas vezes ela não sabe nem mexer com videoconferência. Como você viu, eu entrei aqui na sala e a gente tem dificuldade para ligar microfone, para ligar imagem. Tá, ela vai disponibilizar um funcionário da OAB para acompanhar isso? E se for uma audiência de segredo de justiça, como vai funcionar isso? Então, agradeço ao Antônio Eugênio, agradeço ao Marco Bussoni, agradeço a você, mas eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que amadurecer, fazer um trabalho muito grande para amadurecer isso tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutora Suzana. Doutor Milton. Boa tarde a todos, boa tarde Marcelo, boa tarde Faquim, boa tarde Galves, Odinei aqui, Suzana, não vi o Donato, mas boa tarde a todos. Aqui o Luiz Eugênio, o Bussoni, né? E todos os nossos amigos e amigas presentes nessa reunião virtual. O meu abraço virtual. Eu acho que as ponderações que todos já fizeram, a Suzana ponderou muito bem essa questão do atendimento, do retorno, né? O Antônio Alberto também, a questão do atendimento nos presídios. É uma situação que nos preocupa a todos e eu só tenho que reiterar que nós temos que buscar, né, soluções e sermos criativos nessas soluções para atender aí as demandas dos nossos clientes, as demandas da advocacia, né? E sei que todos estão trabalhando, né? Só de estarem aqui reunidos virtualmente já demonstra a preocupação com a advocacia e com as demandas que tem. Me preocupa muito a questão da assistência também, não poder estar nomeando os nossos colegas e as nossas colegas aí para as atividades de defesa dos interesses dos jurisdicionados, né? Porque tem muita coisa a ser feita, não só de urgência urgentíssima que estão atendendo, não sei se de forma precária ou não tenho acompanhado, mas sei que tem muitas demandas aí, principalmente na área de família, na área da mulher, né? Das questões de confinamento, vamos dizer assim, levam a diversas agressões, a diversos abusos, e me parece que para essas soluções não tem sido nomeado aí os advogados para os mais carentes, para a tomada de providência. Mas penso que é um momento de todos nós buscarmos agir aí de uma forma a atender a essa demanda, também a essa demanda. Tá? Então, um forte abraço a todos, né? E desejando aí que a gente saia disso aqui o quanto antes, e ao Luiz Eugênio, ao Bussoni, né? E aqui de próximo aqui o Alexandre Chimizo, o trabalho que eles têm desenvolvido, eu tenho acompanhado aí bastante aí, principalmente algumas coisas de reuniões que eles têm feito e têm divulgado, né? E sei, né, que para eles aí que estão à frente, né? E as comissões das comarcas aí de Palestina, Nova Granada, Potirendaba, eu acho que José Bonifácio está aqui próximo, que é nossa subseção mais nova, né, do Estado aí, e o Galves também, lá de Mirassol, tem um trabalho árduo aí para atender esses clientes. Sinceramente, eu acho que a gente tem que buscar a criatividade. Não sei como atender essa demanda das mães advogadas, né, que já tinham 3 atividades diárias, agora, pelo jeito, tem a 4ª, porque agora começam as aulas, né, então vão ser professora dos seus filhos também, né, se já não eram nessas tarefas diárias. Mas é isso que eu tenho a comentar, né? Vamos buscar saídas para isso. Não sei como, mas vou ouvir os demais aí. Forte abraço. Muito obrigado, doutor Milton. Doutor Odinei, com a palavra. Doutor Odinei, está na sala? Boa tarde, obrigado
pela concessão da oportunidade de usar a palavra, meu presidente Marcelo Henrique, em nome de quem, na pessoa de quem, cumprimento todos os demais presidentes subsequentes que se encontram presentes, Fachin, Marcos Alves, que estou identificando aqui. Cumprimento com especial ênfase o trabalho que o Chimizo vem fazendo junto à Comissão de Assistência Judiciária em Rio Preto, embora não seja um partícipe muito efetivo das atividades da comissão, acompanho as comunicações e vejo que o atendimento ao advogado ele é bastante atento e célere. Para não esticar muito nessas saudações, eu acho que nós estamos aí diante de dois aspectos a ser... Eu ia falar três, mas eu vou deixar um terceiro porque ele é de caráter mais amplo. Dois aspectos aí que me chamaram a atenção nas falas dos colegas que me antecederam. O primeiro é de ordem processual e de garantia e prestação jurisdicional, assegurado o direito do assistido, o que se estende, evidentemente, aos demais jurisdicionados quando contratam advogados, que é o problema relacionado à falta de possibilidade de comunicação com o cliente, que é grave para apresentar uma contestação, para embargar uma execução, para comunicar o prazo de um pagamento, de uma condenação e ultimar esse pagamento, porque nós sabemos que nem todos os clientes, eu diria a maioria, pelo menos os meus, que têm uma advocacia de banca voltada ao atendimento popular, não tem essa possibilidade de acesso por canais de comunicação via internet, essa coisa toda. Quando muito por telefone. Eu estou dizendo quando muito por telefone, porque não são raras às vezes, não. Que o telefone que nos é deixado é o telefone da tia, da irmã, da vizinha. Não é raro isso, não. De modo que eu tenho uma especial preocupação com essa continuidade dos prazos. Eu ia colocar o terceiro aspecto, mas a Suzana já colocou bem, que é o problema de se trabalhar em casa. Trabalhar em casa é um negócio muito complicado. Lá em casa, tenho um filho universitário, que está assistindo aulas no único computador que nós temos lá em casa. Lá em casa nós temos um computador, nós não temos 30 computadores. Aqui no escritório tem bastante, mas lá em casa tem um. Portanto, eu não posso ficar na minha casa no período da manhã em que meu filho está assistindo aula online da faculdade. E à tarde, invariavelmente, está fazendo trabalho. Eu imagino uma mãe, eu não sou mãe ainda por cima, não arrumo cozinha, não lavo roupa, deveria, mas não faço, né? Largo a roupa lá suja, né? E a louça suja também. Deveria, mas não faço. Agora, a maioria das advogadas não fazem isso. Elas ainda vão cuidar da casa. Como? Essa fluência de prazo nesse período de exceção é algo impraticável, na minha opinião. Quando a OAB Federal soltou a enquete, eu tive a oportunidade de votar. Votei contra a fluência de prazo. Eu compreendo, e não sou insensível, às dificuldades financeiras que muitos sofrem em razão da paralisação dos prazos processuais. Não pensem vocês que eu sou insensível a isso, não. Aliás, sofro também as consequências dessa dificuldade, como qualquer colega. Ocorre que eu não estou muito convencido, e o tempo dirá se eu estou errado ou não, de que essa fluência de prazo implicará nesse resultado econômico, financeiro, atendendo à expectativa dos advogados que esperam ter algum resultado com relação a isso. Você vê, como esse negócio de trabalhar em casa, alguém passou atrás da Marinês aí em roupas menores. Ninguém percebeu, só eu e o Marinês. Só você, desculpa. Fala para o cara vestir pelo menos uma cuequinha. Então, ele não sabia, ele passou sem querer. Está gravado. Esse é o problema de trabalhar em casa. Você já pensou você se entrevistando com uma cliente muito formalista, uma senhora rígida? Ela vai ficar pode passar. desenxambida com a situação. Então,
Vê bem. Eu não acredito, voltando ao que eu estava falando com mais seriedade, desculpe a brincadeira, Marinês, desculpe. Eu não acredito que isso vá refletir, vá dar esse reflexo econômico que esses colegas que pediram prosseguimento de prazo estão esperando. Eu duvido. Olha, a coisa, nós sabemos como funciona o judiciário. Funciona a fórceps. Ontem eu dei notícia para a Suzana de um fato interessante. No final de junho do ano passado, num processo digital, a parte contrária me depositou uma condenação a favor de um cliente meu, incluído os honorários sucumbenciais. No início de julho, eu peticionei concordando com o depósito, pedindo levantamento, informando os dados do mandado de levantamento eletrônico e requerendo a extinção do feito. Foi creditado o dinheiro na minha conta dia 27 de abril de 2020. Tá? Então, eu não tenho essa crença de que influência de prazo vai resolver questões financeiras com esse imediatismo. Mas uma coisa eu tenho certeza, trará inúmeros prejuízos na qualidade do trabalho que será prestado, porque não se pode prestar trabalho de qualidade com filho do lado, com casa para cuidar, com falta de computadores, porque as crianças estão assistindo aula e fazendo trabalho de escola, de modo que fica aí registrada a minha posição com relação a essa questão da fluência de prazo. Agora, um outro aspecto tem que ser considerado. Eu espero e quero parabenizar o Luiz Eugênio, o Bussoni e todos que atuam nas comissões de assistência judiciária, extensivamente ao cinismo, por essa forma de levantamento judicial, de apresentação da certidão de modo eletrônico. Eu tenho fé e expectativa de que isso venha para ficar, para que nós não tenhamos mais que imprimir um processo digital, um papelzinho, né, assinar o papelzinho, levar para uma funcionária da OAB, para que ela possa, de algum modo, encaminhar para alguém que depois vai digitalizar isso também. Isso é uma estupidez. Nós temos assinaturas eletrônicas para peticionar. Por que não podemos ter para levantar? Eu acho que isso não seja uma medida excepcional e transitória decorrente de coronavírus. Espero que seja definitiva. Quanto à preocupação do Antônio Alberto, eu não sei como está hoje, mas eu me lembro que quando o Luiz Flávio Gomes implantou a ideia no estado do interrogatório dos réus, permanecendo eles nos presídios, facultando o advogado ir ao presídio, sentar-se do lado do réu preso, ou se conectar pelo seu computador e o interrogatório se fazer online, ele acabou se desgostando da magistratura porque isso não passou nas normas lá do tribunal, e o tribunal acabou refutando isso, e ele foi embora da magistratura desgostoso com esse fato. Mas, embora ele tenha ido embora desgostoso desse fato, o certo é que eu não sei como está isso e qual a qualidade do equipamento. No CDP de Rio Preto, Antônio Alberto, uma sala destinada a seja ela qual for, de custódia, de instrução, de interrogatório, de oitiva de testemunha, seja ela qual for, no campo penal, principalmente, e também no civil, no trabalhista, sem ter oportunidade de me entrevistar, de saber do meu cliente, a versão dele. A defesa que nós fazemos é uma defesa técnica. A defesa do fato, quem faz é a parte. É com base no que ele me relata que eu estruturo a defesa. De modo que é impossível fazer qualquer audiência sem se entrevistar com o cliente. Agora, é direito, não é meu, não. Por mim, eu converso na frente do juiz, do promotor com o réu. O problema é que o direito de sigilo, o direito de se entrevistar reservadamente com o advogado é da parte. E eu não posso, eu não tenho procuração, por mais amplo que sejam meus poderes, para abrir mão de liberdades individuais, direitos fundamentais. Eu não negocio com direitos fundamentais. Portanto, de minha parte,
vai virar o mundo de ponta cabeça e vai atrasar o meu recebimento de honorários, seja quanto for necessário, mas eu não faço audiência sem ter a certeza de que estou conversando reservadamente com o meu cliente, por qualquer canal. Pode ser no celular do guarda de trânsito, mas tem que ser reservadamente. Pode ser no celular do diretor do presídio, mas tem que ser reservadamente. Bom, e por fim, eu queria falar aqui a respeito de umas coisas que eu andei verificando na assistência judiciária. A Suzana riu muito disso, porque eu fiz um levantamento, Luiz Eugênio, talvez você tenha, o Chimizo, com números muito mais precisos, e vi o edital de aprovação daqueles que se inscreveram no último ano do convênio. Nós estamos falando aqui, minha gente, de 45.426 colegas, pelos meus números, inscritos no convênio da assistência judiciária do Estado de São Paulo, dos quais 41.875 são inscritos para atuar na área civil, 25.759 na criminal, 5.346 na infância civil, nas varas de infância e processos cíveis, 4.518 em atos infracionais, em varas de infância e juventude e atos infracionais, e 1.254 advogados no Estado inscritos para fazer júri. Bom, o que é que eu estou aproveitando para dizer dessa reunião a partir daquelas considerações, além daquelas considerações que já fiz? Algum poderá dizer, essa conta não fecha, isso dá mais que 45 mil. É que muitos são inscritos no civil, no criminal, no civil, na infância, no civil, tá certo? Por isso que não fecha, mas a conta é essa ou próximo disso. Então, Luiz Eugênio, eu tenho uma preocupação, uma preocupação antiga, não é de agora, não. A vida inteira eu fiz assistência judiciária, há 40 anos eu faço assistência judiciária, desde antes do convênio, no tempo dos advogados da TI. Réu preso, pobre, sem advogado, da época do processo da contravenção penal, a júri eu fazia para todo mundo que me pedia. Nunca disse não, isso é um juramento que eu tenho. Eu me formei do pré-primário à pós-graduação, ao mestrado, em escola pública. E isso eu devo para a sociedade. Eu devo. Isso é uma questão posta por mim. Então, nunca disse não. Eu não saio procurando, porque Deus me livre se eu sair procurando, né? Mas aqueles que entram na minha sala e pedem para eu atender, eu não mando embora, não mando procurar a defensoria, não faço nada disso, eu atendo. Como perdi a minha chapa, a chapa que eu compunha na eleição passada perdeu a eleição, eu falei, eu vou lá me inscrever no júri. Não vou me inscrever em todos os processos penais, porque é muito. Vou me inscrever para fazer júri. E me inscrevi para fazer júri, naquela época, quando não tinha mais atividade no Conselho. Meu Deus! São 12, 14, 16 nomeações de processo de júri aqui em Rio Preto por ano. Um número absurdo. Mas como pode ser isso? Isso é um negócio... Por isso que eu fiz esse levantamento. E chego à conclusão, aqui na minha contagem, pode estar um errinho para mais ou para menos, que de 45.426 advogados inscritos na assistência, 1.254 fazem júri. Ou seja, nada. De quantos por cento nós estamos falando aqui, quem for bom de conta? Eu sou horrível de conta. Nós estamos falando aqui de... Posso fazer a conta? Vocês não vão ficar chateados comigo? Gente, espera só um minutinho. Para mostrar onde eu quero chegar. 45.426 vezes... 1.254 vezes 100. É só assim que eu sei fazer, viu? Dividido por 45.426. Nós estamos falando de 2,7% dos advogados que fazem júri, do estado de São Paulo. Aqui em Rio Preto eu não tenho esse número, mas deve ser menos ainda. Em Rio Preto deve ser muito menos. E em comarcas menores, pior ainda. Vai piorando. O que acontece? Nós temos um convênio de assistência judiciária que exige do advogado, para se inscrever como tribuno de júri, que ele tenha 5 júris. Ou então que ele faça um curso oferecido pela OAB
ou pela defensoria, não sei, ou pelos dois juntos, e que depois ele tenha que fazer mais 2 ou 3 júris. Quem é que contrata um garoto que saiu da faculdade para ele completar 5 júris ou 2 júris que seja? Quem? Toda vez que eu vou fazer júri, tem 30. Eles vão lá no cartório e pegam a ata de júri, e tem 30 querendo fazer para constar o nome dele, para tirar a certidão depois e se inscrever para fazer júri. Então, isso é um troço que precisa ser discutido com a Defensoria Pública, porque é um negócio fora da realidade. É lógico que esses garotos que se formam, que nunca fizeram júri, têm todo o direito de se inscrever na assistência judiciária para fazer júri, independentemente de ter feito algum. E eu vou fazer uma sugestão. Mas eles não vão saber fazer o júri, vão ser trucidados pelo promotor de justiça. Grande coisa. Eu também sou trucidado pelo promotor de justiça todo dia, e faz 40 anos que faço isso. Isso é o de menos. Esse não é o problema. Então, que seja estabelecida uma regra, não sei qual, que eles possam ser nomeados, e os primeiros 2, 5, 10 júris, eles sejam tutelados por alguém que os oriente na condução do processo na fase de sumariação, e depois que os oriente, como se faz em iniciações científicas no meio acadêmico, para que eles adquiram prática. O que não pode é dizer que quem não tem 5 júris não se inscreve, quem não tem 2 júris de um curso não se inscreve. Isso leva a essa distorção que estou me referindo, em que 2,7 advogados conseguem se inscrever para fazer júri. E cada vez esse percentual vai ficar maior, porque o número de ingressantes na carreira da advocacia é muito maior do que aqueles que conseguem realizar 5 júris ou 2 júris de um curso para poder, ou 3 júris de um curso para poder se inscrever. Então, essa é uma questão que eu levanto aí, Sônia, para você, para o Luiz Eugênio, coloco aí para o Chimizo, se quiserem abrir esse debate para que nós conversemos com a Defensoria Pública, para que seja revisto esse convênio nesse aspecto. Vamos criar um tutor para orientar quem não tem prática. Ainda que eu não estou querendo que essa tutela, um orientador, eu estou falando tutor, mas na verdade é orientador, como se faz no meio acadêmico. No meio acadêmico, o sujeito faz o mestrado, né? Ele faz o mestrado e tem que, para cumprir o currículo lá, acompanhado pelo seu orientador, ministrar algumas aulas práticas. Aí depois ele presta concurso para ser professor da área que ele se especializou para a docência, e ninguém pergunta para ele: eu vou te contratar se você já deu 5 anos de aula na universidade, 3 anos de aula na universidade. Não, você fez o seu mestrado e foi orientado durante o mestrado, você está apto a dar aula. Me parece que esse é o caminho. Então, desculpe tomar tanto tempo com uma coisa que eu acho que nem estava na pauta, mas eu gostaria de discutir isso um pouco mais a fundo para ver se nós conseguimos aumentar o número de colegas que possam fazer defesas no plenário do júri por meio do convênio da assistência judiciária, porque não tenham dúvida, a grande maioria dos réus que respondem por crimes dolosos contra a vida são pessoas pobres e que são assistidas pela assistência judiciária pelo convênio da OAB. E o convênio da OAB criou um outro problema para o magistrado. Ele ficou impedido de fazer aquela nomeação do dativo que nós éramos antigamente. Obrigatoriamente, ele cai na indicação da defensoria, que só indica quem tem os tais 5 júris, o curso e os 3 júris, e preenche requisitos para inscrição, que eu acho absolutamente impraticável. Tá? Depois você levanta esses números, Eugênio, mas eu levantei aqui 1.254 advogados no Estado só que fazem isso. É muito pouco. Tá? Obrigado. Desculpa falar tanto, mas eu não consigo falar pouco. Obrigado, presidente. Doutor Odinei Rogério aqui é sempre uma aula quando Vossa Excelência fala. Muito obrigado pelo carinho e a participação conosco. Quero conceder a palavra ao doutor Luiz Eugênio sobre as manifestações dos nossos conselheiros, doutor. Bom, primeiro, presidente Marcelo, agradecer as palavras da Suzana, que é uma realidade que nós vivemos hoje, né? Esse trabalho home office, ele não serve de base para
Para vocês verem como a situação está, nós estamos com fluência de prazo, só que em estado de pandemia, com restrição e isolamento social total no estado de São Paulo, até o dia 10. E, pelo jeito, prorrogar, pelo andar da carruagem, prorrogado por mais dias. Então, veja o estado de coisas que nós estamos a vivenciar. Fluência de prazo, mas mesmo assim eu não posso abrir meu escritório, não podemos abrir as casas de advocacia, ou cidadania, ou seja, é um momento bastante, como bem pontuado pela Suzana e também pelo Nico. Quanto a essa reivindicação do Ney, o Dr. Marco Bussoni, que participa lá comigo, né, a gente já tocou nesse assunto em relação lá à Defensoria Pública, só que nós ainda não conseguimos modificar, porque isso foi implementado no convênio, em gestões anteriores, esses requisitos foram colocados ali. Então, nós precisamos, na verdade, modificar o convênio. Nós precisamos reescrever o convênio para que a certidão de honorário seja de forma mais simples do que a atual, para que nós tenhamos condições de o advogado receber por fases processuais e não por ação, como hoje fica, né? Então, nós temos que reescrever o convênio. E isso, por óbvio, Odinei, prometo, você é uma das vozes mais garantistas do Conselho Seccional, posso afirmar isso a todos, é um professor de todos nós em relação às garantias e direitos individuais, que levarei esse pedido para que na tribuna do júri possa exercer também aqueles que estão aptos e a gente poder realmente rechaçar essas exigências, porque é um contraponto, né? O jovem advogado realmente terá dificuldade e em comarcas menores ainda mais, porque o número de homicídios ou dos crimes dolosos contra a vida que são submetidos ao tribunal do júri são menores, escassos. Então, tem um júri a cada 2, 3 anos, ou como aqui a minha vizinha, a comarca de Nuporanga, tem um júri a cada 10 anos. Então, o advogado ali não vai fazer júri nunca. Então, quer dizer, ele precisa se deslocar para um outro local para que ele possa ter condições de se inscrever. Não é nem estar apto ao júri. De se inscrever para poder lá fazer aquele número que a Defensoria prega. Nós encaminharemos essa reivindicação sua, pode deixar junto à Defensoria Pública, junto à Assessoria de Convênios. E obrigado aí pelas falas, acrescentaram demais. Vocês, né, são professores de todos nós aqui na ambiência do Conselho Seccional. Muito obrigado aí pelo prestígio também hoje aqui. Presidente, live da Comissão de Assistência. Presidente, você me permite uma última observação, só para informação? Apenas para fortalecer argumento junto à Defensoria Pública. E para ser advogado inscrito na OAB, no convênio da OAB Defensoria, precisa ter 5 júris. Ou curso e 3, não sei. Ou 2, não sei. Certo? 5 eu sei que é. Agora, veja bem, para ser defensor não precisa. Aqui em Rio Preto, eu não sei se tem 15, 16 ou 17 ou 13 defensores. Alguém pode me dizer quantos tem. Mas tem mais de 10. Nenhum faz júri. Nenhum comprovou para se inscrever no concurso ter realizado 5 júri. Como é que nós temos defensores que nunca fez júri, não fazem júri, e agora eles querem exigir isso dos advogados? Eu fico indignado com isso e insisto nessa questão. É preciso criar uma alternativa. Né? É preciso criar uma alternativa. Eles são resistentes em abrir indistintamente a todos? Tá, eu respeito. Ótimo. Vamos criar um sistema de orientação, no estilo de orientação acadêmica, em que o jovem que queira fazer júri faça 5 júris, sendo ele nomeado, orientado a experiente. Eu me predisponho a orientar quantos quiserem fazer nesse sistema. O que não pode defensor não faz, nenhum aqui em Rio Preto faz, e aqui em Rio Preto a defensoria é relativamente grande, por ser do interior,
E os advogados, para fazer, têm que comprovar a experiência anterior, com que eu não concordo. Foi aprovado o exame de ordem, é advogado pleno. Eu acho que isso, inclusive, fere o Estatuto da Advocacia, porque limita a atuação do advogado quando não há esse limite após a aprovação do exame da ordem. Obrigado, senhor. Obrigado. Eu quero agora aproveitar a presença do presidente Rodrigo Fachin, de José Bonifácio, e do doutor Marcos Gauss, concedendo a palavra. Doutor Rodrigo Fachin. Boa noite, presidente Marcelo Henrique. É sempre um prazer estar aqui, né? De casa, né? Aqui. Também queria cumprimentar o meu colega, doutor Marcelo Galves, nossa conselheira, doutora Suzana, querida, doutor Milton, nosso padrinho aqui de José Bonifácio, né? O doutor Odinei também, como sempre, dando uma aula. Eu queria fazer uns apartes aí, doutor Odinei, mas foi indo, como sempre, né? Abrilhantando aqui o evento. Dr. Marcos Gussoni e também Dr. Luiz Eugênio. Parabéns. Como a gente está falando aqui de assistência judiciária, queria primeiramente estar parabenizando a CAGE de São Paulo pela aprovação recorde, né? A gente pode se dizer, né, Luiz Eugênio? Para a gente estar trazendo aí de forma digital, para mim isso aí foi fantástico, né? Era um dos grandes problemas que a gente tinha aqui, os advogados sempre estavam voltando a certidão, né? E o que acontecia? Eles não prestavam atenção. Às vezes o próprio cartório fazia errada a certidão, só que eles colocavam a culpa em quem? Na OAB, né? Que é a OAB que não queria pagar a certidão, a defensoria, mas é simples, né, Luiz Eugênio? É só o advogado começar a ver, se atentar, e hoje eles estão percebendo isso, tá? Foi fácil, foi rápido, só que eu percebi o seguinte, a advocacia de idade, eu estou tendo que ir quase que no escritório do colega para estar fazendo, né? Mas isso aí acontece. Aconteceu quando começou o PJE, quando começou o processo digital, e tudo isso, nós advogados, todos somos perspicazes, né? A gente se vira, né? A gente dá o jeito nosso. Então, isso é muito bacana. A minha preocupação também, Odinei, Suzana, no dia da vacinação aqui, da campanha da vacinação, eu recebi uma colega. A colega tem 3 filhos, né? Inclusive o Marlon de Jales hoje comentou, e eu falei hoje com o Marcão, com o Dr. Marcos Galves, é parecido. Ela tem 3 filhos, os 3 filhos estudando. Como é que ela faz, né, em casa? Hoje aqui em casa eu também, né, particularmente, eu acho que o prazo deve fluir, deve, né? Mas e quem não consegue? E quem não tem 2 computadores em casa, como o Odinei disse, né? Então eu acho que a gente tem que rever isso aí, né? Através do conselho aí, né? A gente já deve estar, né, Luiz Eugênio, revendo isso. Tem que dar uma atenção especial, porque eu acho que não deve correr os prazos, eu acho que tem que suspender, não vão ser 10, 15 dias aí que vai fazer diferença para nenhum colega, né? Eu só queria, ao discurso do Odinei aí, né, o brilhante discurso, Odinei, como é que o advogado vai fazer, ele vai dizer pela ordem na audiência, né? Como é que ele vai falar na audiência? Pela ordem, excelência, não tem como, né? Aqui em José Bonifácio teve uma audiência aqui, o pessoal meio que reclamou, né? Alguns colegas, né? Só que não tem aquela, como é que eu posso dizer? Não reclamam diretamente com o magistrado, né? Mas para a gente eles falam. A gente sabe que não teve, né, a conversa reservada com o cliente. Isso é de suma importância. De repente você está lá, para quem faz crime, né? Criminal, calma, gente, não é crime. Quem faz crime é bandido. Criminal, sabe, né, que de vez em quando tem que perguntar para o cliente, né, tá ali na hora da audiência, vai lá para o réu, pergunta, questiona alguma coisa, dá testemunha, e como é que vai fazer isso, né? Então, fica aí também para a gente estar repensando, né? Então, são essas considerações, só parabenizar, agradecer ao Dr. Marcelo Henrique novamente, viu? Parabenizar também o Dr. Matheus Marque, né, que é um dos nossos coordenadores aqui da CAGE. Parabenizar também o Dr. Alexandre Chimizo, foi muito elogiado aqui pela doutora Tatiana, o Dr. Matheus estiveram aí. Isso eu acho muito bacana a gente fazer essa integração,
viu, Luiz Eugênio? Fica tudo mais fácil, né? Imagina fazer uma reunião com o Bonifácio, uma reunião com o Mirassol, uma reunião... Hoje eu falo que essas ferramentas aí trazem esse benefício, né? Mas é isso aí. Logo nós estamos passando, vamos ter o contato mais pessoal aí. Isso que é importante, se Deus quiser. Então, uma boa noite a todos, tá? Fico à disposição aí que precisarem também. Um abraço, doutor Marcelo Henrique. Boa noite. Rodrigo Fachin, muitíssimo. Posso Muito pedir obrigado. a palavra rapidamente? Sim, doutora Manini, só me permite, só se possível, nós temos aí o presidente de Mirassol, doutor Marcos Galves, que aí nós vamos encerrar e eu já vou conceder a palavra para todos os colegas, em razão da honra que nós temos de receber essas autoridades da nossa classe, da nossa ordem aqui conosco. Pode ser, doutora Manini? Pode ser? Então tá, muito obrigado, viu? Doutor Marcos Galves, presidente da OAB de Mirassol, tem a palavra. Bom, presidente Marcelo, eu que agradeço aí o convite por ter participado dessa reunião, você como anfitrião permitir essa oportunidade de participação. A gente está acompanhando o trabalho desenvolvido pelo conselheiro Luiz Eugênio, conselheiro Marcos Custone, são trabalhadores da Comissão de Assistência Judiciária da Seccional, estão transformando esse serviço prestado à população e trazendo muitos benefícios para os advogados. Quero também cumprimentar a doutora Suzana, doutor Dinei, doutor Milton, mandar um abraço para os conselheiros que tanto trabalham também representando aí a nossa região. Mandar um abraço para o meu companheiro presidente Rodrigo Fachin de Medeiros, lá de Zé Bonifácio. E os meus amigos aqui, eu tenho vários amigos aqui na sala, Matheus Marques, Deoclésio Gigante, doutor Hélio, doutor José Luiz Delbem, muita gente que frequenta aqui Mirassol, está sempre com a gente acaba se encontrando aí nos corredores do fórum. Eu queria dizer que esse é um momento que a gente tem que ter muito cuidado, porque é um momento único na história. Tenho aqui companheiros advogados de história de advocacia muito maior que a minha, mas eu tenho certeza que todos eles jamais imaginaram na vida passar por essa situação. Há uma ânsia, uma angústia de retorno do prazo, retorno das audiências, isso é plenamente compreensível, mas é preciso que nós todos tenhamos um pouco de cuidado com isso. Eu só vou dizer, aqui em Mirassol, nós estamos tomando todo o cuidado possível com a assistência judiciária. E o nosso primeiro cuidado é assegurar aos assistidos as garantias mínimas de participação do processo e de defesa dos interesses das partes que eventualmente tenham sido citadas, tenham processo de andamento. Acabou de sair hoje uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu queria passar para vocês, porque alguns dias atrás, o prefeito de Mirassol, ele baixou um decreto que flexibilizou em parte aqui as atividades, reconhecendo algumas atividades como sendo essenciais. E na última quinta-feira, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública. Ele não conseguiu eliminar aqui na comarca, ele interpôs o agravo do instrumento e acaba de sair uma decisão negando a liminar no Tribunal de Justiça. Então, aqui em Mirassol, nós estamos numa situação mais sob controle, vamos dizer, porque os escritórios podem estar em atividade com várias restrições, porta fechada, atendimento por agendamento, mas é possível que a gente exerça minimamente as nossas atividades. Nós determinamos lá nas nossas casas um sistema de plantão de atendimento emergencial e nós estamos recebendo somente aqueles assistidos que têm medidas cautelares ou eventuais situações que tenham recebido. Somente para atendimento das necessidades daqueles que estejam em condições de ser assistidos pela assistência judiciária. Do resto, nós estamos com tudo suspenso, tudo aguardando passar essa fase de pandemia para que, quando restabelecer, a gente possa oferecer o serviço com segurança de saúde. Então, eu só quero deixar um abraço para todos vocês, agradecer essa oportunidade de participação
e estou aqui acompanhando vocês, tá bom? Doutor Marcos, muito obrigado pela presença aqui, nos prestigiando também. Eu quero, doutor Eugênio, Luiz Eugênio, nós temos aí as falas dos nossos dois presidentes, temos aí as colegas, a doutora Vera, Ellen, que já fez um questionamento no chat, e também, eu acho que também aqui a doutora Regina, e a doutora Maria Inês pediu a palavra para falar. Então, eu vou conceder a palavra à doutora Maria Inês, e aí o doutor depois na próxima dela, e assim eu quero pedir também aos demais colegas, obrigado pela paciência de estar nos ouvindo até agora, né? A ideia é ouvir a todos, mas nós temos as pessoas que estão na liderança da nossa advocacia e não podemos deixar de ouvi-los. Tá? Doutora Marinês, com a palavra. Boa noite a todos. São poucos os que eu conheço aqui, a maior parte por vista. Conheço mais a doutora Suzana. Boa noite, Odinei, doutor Marcelo. Luiz Eugênio, o senhor disse, não sei se eu estou errada, que as certidões seria online somente durante a pandemia, correto? Depois disso, o senhor não sabe se vai continuar. A minha pergunta é a seguinte, se eu estiver errada. Como que vai funcionar os pagamentos? Porque parece que a gente recebe com 60 dias até 90, tá? E se continuar online, nós vamos ter essa certeza de que os pagamentos serão efetuados corretamente? Porque, veja bem, parece que o escrevente tem um curso para fazer a certidão. Só que, como o Rodrigo Fachin nos falou, o advogado não tem habilidade de conferência dessas certidões. Então, o que leva a Jane, geralmente, que nos dá essa força? Ó, tá errado aqui. Então, nós levamos novamente para o escrevente, e isso demora-se, porque eles falam que tem uma fila para fazer uma nova certidão corretamente só por causa de um erro, talvez, de código. E se for online tudo isso, como que ficaria isso? O pagamento, as emissões de certidões, às vezes erradas, que ainda continuam sendo erradas. É essa a minha dúvida. Tá bom. Vamos por partes. Primeiro, o sistema eletrônico que nós implantamos na gestão do presidente Caio Augusto vai continuar. Tá? Depois da pandemia, terminou a pandemia. Não sei quando vai terminar. Terminou em agosto, terminou em setembro, terminou em julho. Se Deus quiser, termina logo, pelo amor de Deus, que ninguém aguenta mais. Né? Parece que estamos vivendo a ficção, nem parece que é mundo real. Mas eu acho que a gente está ditando convênio para constar a possibilidade do advogado fazer esse cadastramento. Nós, preocupados já com essa questão do advogado não conferir a certidão de honorários, aqui já foi até falado sobre isso, né? Depois coloca a culpa na OAB. Então, nós desenvolvemos esse sistema de gestão justamente para não deixar barrar aquela certidão que está equivocada. Às vezes é uma data, às vezes é um número da OAB que está incorreto, às vezes são detalhezinhos que passam desapercebidos por nós. Vou te falar, outro dia eles pediram a certidão para mim e eu não tinha visto que não tinha assinalado se eu era advogado do autor ou do réu. Não constava na certidão. Mas as meninas da ordem, ano passado foi isso, as meninas da ordem, quando eu voltei de uma palestra que eu fui fazer no Vale do Paraíba, eu cheguei e dei de cara com a certidão em cima da minha mesa. Já tinha devolvido aqui para o secretário, porque não constava autor e réu, eu tive que fazer a retificação. Eu sempre peço, e assim, a gente orienta na Comissão de Assistência Judiciária, e inclusive foi uma das primeiras providências que fizemos junto com o presidente Caio Augusto, que foi oficiar a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal para que desse prioridade no tratamento das certidões de honorários advocatícios, já que é crédito de caráter alimentar e os advogados, ainda mais nessa pandemia, necessitam do documento com rapidez. Então, eu sempre faço o comunicado geral 1531/2014, editado pela própria Corregedoria, dá esse tratamento prioritário às certidões de honorários.
Então, peço para que os advogados sempre podem colocar lá no pedido que façam, que efetuem aos cartórios judiciais. Então, essa é uma recomendação. Então, eu só quero falar isso. O sistema vai continuar. Em relação aos prazos de pagamento, o fluxo continuará igual, a não ser que a gente altere amanhã ou depois. Eu tenho que lembrar que é o seguinte, como a gente trata com orçamento público, é feita uma nota de empenho no mês anterior para pagamento no mês posterior. Por isso, a necessidade deste prazo que é delongado. E só para conhecimento de todos, as certidões de honorários administrativos, elas são microfilmadas ainda. Então, aqueles rolinhos de microfilme, minha mãe foi bancária, então eu lembro que quando precisava pegar lá um cheque, emitido 3 meses atrás, tinha que pega na microfilmagem, vinha lá o cheque e tal, bonitinho. Então, isso aí é uma exigência de uma lei estadual que o Tribunal de Contas do Estado exige também para a prestação de contas. Então, todo pagamento de recurso público tem que haver a correspondente microfilmagem. E a certidão de honorários nada mais é que uma ordem de pagamento. Então, nós queremos reescrever, óbvio, por óbvio, o convênio, fazer um convênio, vamos tentar fazê-lo de uma forma mais tranquila, mais consciente. Mas sendo online, não seria mais rápido a forma de pagamento? Não teria? Não, porque o fluxo, porque o fluxo, mesmo hoje nós estabelecendo que a não necessidade da entrega física dessas certidões lá na defensoria, o fluxo ele continua o mesmo. Então, veja, as certidões protocolizadas até o dia 10, a gente consegue entregar até o dia 20 lá na defensoria, aí eles emitem um empenho para pagamento no dia 1º, tipo com 40 dias de prazo. Porque só para pontuar o que a doutora Suzana falou, nós estamos sobrecarregados, porque praticamente o escrevente é que fazia o mandato judicial. Agora nós temos que fazer online, tirar ou opção de sacar no banco, ou opção da conta corrente. Sim. Sim, então nós estamos sobrecarregados. E mais isso da gente ter essa conferência na certidão. Nem todo advogado sabe. Não, eu sei, doutora Mariane. Código e tudo mais. Por isso que quando for feito o cadastro lá no site da UAB, se tiver alguma data incorreta, por exemplo, quer ver um erro que é comum, eu já tive certidão, acredito que todos nós já tivemos certidões devolvidas por esse erro, que a data do trânsito em julgado lançada a menor do que a data da sentença. É impossível nós termos a data de trânsito em julgado. Então, o que vai acontecer? Vai bater lá na defensoria e vai devolver. O que a comissão fez? Esse sistema que a senhora cadastra, se a senhora tentar lançar a data do trânsito menor que a data da sentença, ele vai falar, doutora Maria Mendes, tem um erro na sua certidão. Por que nós fizemos isso? Porque antigamente, quando chegamos lá, eu, Marco e Sônia, nos reunimos lá a primeira vez, isso lá em janeiro de 19, nós identificamos o seguinte, nós precisávamos do sistema para barrar esses erros nas subseções. Porque não adianta a gente enviar essa certidão para a defensoria nos devolver depois de 2 meses e falar, não foi pago porque a sua data do trânsito em julgado é menor. Então, veja, com isso a gente acabou com os problemas relacionados vamos dizer, a esses erros materiais. Amorosidade. Aí nós temos um outro calcanhar de Aquiles, eu não vou ficar aqui falando, mas eu só vou situar, é o campo outros, 5 outros. Que é o campo da maior dificuldade de pagamento também da Defensoria Pública e que nós precisamos melhor disciplinar. Por isso que a Comissão de Assistência está lutando para que a gente reescreva o convênio e faça pagamento por fases, porque aí desaparece essa questão se o processo foi extinto por sentença, por desistência. Atuou na primeira fase, ganha X. Atuou na fase recursal, ganha mais Y. Atuou numa outra fase, mais um tanto. Então, assim, que seja o advogado remunerado pelas fases, como acontece no processo criminal. Quem faz processos na ambiência criminal sabe que lá
você encontra, tipo, a primeira fase, 70% até a sentença, e 30% das razões ou contra-razões. Pronto, ganha 100%. No âmbito civil, nós temos uma outra realidade. Veja, o advogado, ele faz o mesmo trabalho, o advogado autor e do réu, estou colocando aqui. Só que eles ganham de forma diferente, porque a gente fica no resultado da ação. Se a ação for procedente, o autor ganha 100% e o réu 60%. Agora, eu estou mensurando o trabalho, isso para mim, é uma grande discrepância de convênio, porque o advogado do réu trabalhou tanto quanto do autor. Mas, por vezes, por entendimento do magistrado, eu entendo assim, eu vou julgar procedente a ação. Ou eu entendo assado, vou julgar improcedente. E isso, ele altera os valores de remuneração do próprio colega. Está errado. Porque nós não, a advocacia não pode ser profissão de resultados, mas sim de meios. Então, nós não temos obrigação de ganhar ação. Quando entramos com a ação, não temos nenhuma obrigação, a não ser que a gente faça um contrato ad êxito, que é outra coisa. Mas aqui, no âmbito dos dativos, nós temos que ter remunerações que sejam equivalentes para autor e para réu, porque ambos trabalharam de igual forma. Agora, o entendimento do magistrado numa vara é um, na outra Então, você veja, os honorários do advogado passam a depender de sorte. Cai na primeira vara. Nossa, o juiz tem entendimento contrário à tese. Mas na terceira, o juiz é favorável. Então, veja você, nada a ver com o nosso trabalho. Nosso trabalho é a obrigação de ajuizar a ação, acompanhar até a sentença. Deu sentença, eu acho que tanto o advogado-autor quanto o réu deveriam ganhar igual. E não ter essa discrepância, e aí a gente fica na mão do juiz. Porque procedente, por exemplo, ao autor é 100%, mas parcialmente procedente é 70%. Então, o magistrado, quando julga parcialmente procedente uma ação, ele está retirando do advogado conveniado 30% do valor do honorário. O que, de igual forma, é injusto. Sim, inclusive até tem um processo que foi pedido para a defensoria, eu defendi a avó, foi pedido para eu defender o filho, fiz a defesa, enviei as duas certidões com os nomes da avó e do filho separadamente, e deu duplicidade de certidão. Até hoje eu não recebi. Tá. O senhor entendeu? Então fica difícil para nós. O que o senhor está falando, realmente os dois ganharem, tanto o autor como o réu, ganharem igual os advogados, de ambas as partes. É o correto. É o correto. Eu já cheguei, desculpa, rapidinho agora. Eu já cheguei a ouvir de escrevente que o código era aquele, pelo curso que ele fez, mas que foi trocado o código para nós, advogados, ganharem menos. Eu já cheguei a ouvir isso de escrevente. O senhor entendeu? Mas espero que vocês nos ajudem. Nós vamos nos ajudar sempre, viu, doutora Marinês? Obrigado pela participação. Doutor Luiz Eugênio, temos aqui a doutora Regina, ela está fazendo pelo chat, dois questionamentos. O seguinte: a solução é fazer convênio diretamente com o Estado, desburocratizar a certidão de honorários de um sistema de indicação mais eficiente. Em seguida, ela também diz, a doutora Regina, ainda recebo certidão preenchida com erro. Confiro, mas tenho que peticionar novamente indicando o erro. Aí a demora é ridícula. Tá, vamos por partes. O convênio ele tem que ser feito obrigatoriamente com a Defensoria Pública. Não tem como, porque a Defensoria Pública ela cuida do Fundo de Assistência Judiciária. O orçamento da Defensoria é composto por essa questão, ela tem a atividade, vamos dizer assim, principal para a defesa dos necessitados. Então, nós, como atividade suplementar, temos que fazer um convênio atrelado à Defensoria Pública, né? Eu já falei, também acho muito prolixa essa certidão de honorários e, portanto, a gente quer, de uma forma, deixá-la um pouco melhor, mais fácil de compreensão, de entendimento para a advocacia. Só que, de todo modo, nós dependemos, obviamente, de diálogos com não só a Defensoria Pública, mas como o Tribunal de Justiça e também com a Prodesp, que é o órgão que faz os pagamentos aí a toda a advocacia. Então, é um problema. Quanto à demora, esta questão
Acredito que se o cartório demora mais ou menos, essa é uma questão que pode ser resolvida junto à corregedoria, dependendo do espaço de lapso temporal. E aí, se chegar na Comissão de Assistência Judiciária, nós estamos encaminhando, sem problema nenhum. Doutor Luiz Eugênio, a doutora Vera Ellen Freitas está dizendo o seguinte: penso que o edital falta acrescentar que no tempo do convênio vigente, que o advogado possa acrescentar outra área de atuação. Se cabe excluir área de atuação, também deverá ter a oportunidade de fazer a alteração. Aqui, presidente Marcelo, a gente só esclarecendo a doutora Vera, nós temos um problema na questão do acréscimo da área de atuação do advogado. Vejam vocês, o sistema de indicação, ele vai fazendo as indicações, fazendo balanceamento entre todos os advogados para que nós tenhamos igualdade de condições entre os advogados inscritos em determinada área. Então, vamos colocar no meio lá do ano, chegamos lá, todo mundo com 10 indicações. Aí, se alguém se inscrever no meio do ano, ele vai entrar no sistema de indicação com carga zero. E aí todas as indicações recairão sobre ele, em sequência, até ele atingir o número de 10, para aí voltar o rodízio. Então, por isso, não é feito essa questão, porque o que aconteceria? O advogado entraria faltando 4, 5 meses, e aí ele estaria monopolizando todas as indicações da área, em virtude dos outros já terem 10, 12 indicações, 15, 20, e estarem à frente, até o sistema fazer a compensação. Só para colocar, por isso, o sistema não admite que se entre no curso. O que eu falo? A gente também recomenda. Qualquer coisa, faça a inscrição na área. Não quero fazer, não me sinto à vontade. Não tem problema, você faz. É melhor você fazer a inscrição e depois retirar, excluir, do que você, às vezes, não fiz, agora eu queria fazer, não tem mais jeito. É isso, presidente. Espero que a doutora... Presidente, doutor Luiz Eugênio, eu tenho uma pergunta da doutora Ellen aqui dizendo o seguinte: hoje tive uma certidão rejeitada por conta de um erro na data de nomeação. Só identifiquei agora com a recusa do pagamento. O percentual de certidões rejeitadas é enorme. Veja, nós temos um percentual que hoje, quando chegamos na assistência judiciária, era maior. Agora nós reduzimos aí, em algumas subseções, com o sistema de gestão de certidões, nós reduzimos em aproximadamente 70% o índice de devoluções. O que eu chamo a atenção é que nós temos lá o campo outros, que ainda gera alguma questão em relação à devolutiva destas certidões. Esta questão, aqui houve um equívoco que precisa ser, vamos dizer, realocado aí na certidão, que foi a data, né, da nomeação, e aí nós vamos ter que expedir outra certidão para fazer, infelizmente. Mas esse percentual de certidões ele não é tão grande assim. Existe a devolução, sim, mas hoje nós conseguimos reduzir, estou falando aí na ordem de 70%. Hoje, doutor Luiz Eugênio, tem algum número, algum percentual, quanto que é, em média, o retorno, a devolução? Depende de cada mês, presidente. E nós estamos tabulando, porque depois que entrou em vigor aí o sistema de gestão, nós precisamos... o que aconteceu? O sistema ele foi implementado de forma gradual. Então, algumas subseções adentraram no sistema em março, como um projeto piloto, e outras, finalmente, em outubro. Aí você tem dados do ano passado, mas você não consegue tabular ainda uma metodologia, vamos dizer, matemática para dizer isso aí. Nós fizemos, por exemplo, um estabelecimento em algumas subseções que participaram do piloto,
que, por exemplo, Cajuru, que é uma subseção pequena, cujo índice nós reduzimos, numa estimativa de 65%. Tivemos, por exemplo, Americana, onde foi 75%. Então, nós temos aí, cada subseção tem um índice diferenciado. Mas, por óbvio, para a gente tabular todas essas questões e o número de certidões que são devolvidas, nós precisamos de um espectro maior. Porque nós não temos esses números, o controle desses números, por exemplo, no ano de 2018. Então, nós teremos que fazer uma comparação comparativa de 2019 com 2020. Mas o número aí, só para constar, eu acredito que deve estar na ordem de 3% da certidão. Qual percentual? 3, 4%, presidente. Não deve de recusa? Somente esse percentual de recusa? Sim. Doutores, com a palavra. Aí nós temos como pedir a palavra aí pelo sistema, né, Luque? Se orienta como que a pessoa pede, como também pode levantar a sua mão aí fisicamente, que nós conseguimos enxergar. Né? Mais uma pergunta. Quem está pedindo? Maria Inês. Pois não. As indicações hoje estão indo para as faculdades ou só para os advogados? Que antes iam para as faculdades. Doutor Luiz Eugênio. E hoje, como está? Algumas faculdades têm convênio com a Defensoria Pública, doutora Maria Inês. Eu não sei se é o caso do Rio Preto especificamente, mas geralmente todas as faculdades elas têm os núcleos de prática jurídica que acabam formalizando alguns convênios, inclusive com a Defensoria Pública para defesa dos assistidos. Esse é um tema que dá conversa também para muita coisa. Sim. Doutor Luiz Eugênio, só com sua permissão, o doutor Alexandre Chimizo precisou sair em razão do compromisso particular, mas o doutor Vliner, que é o nosso vice-coordenador, tem a informação a respeito de alguma faculdade da nossa subseção que está recebendo indicação? Vliner. Boa tarde a todos. Aliás, é quase boa noite já. Presidente, nós temos a Unirp que faz o atendimento das pessoas que se encaixam no quadro deles, mas eles fazem um atendimento. Não sei se é o convênio com a Defensoria Pública, mas eles também fazem um atendimento. Através da OAB? Através da OAB? Presidente, não sei confirmar essa informação para o senhor. Presidente? Pois não, doutor Odinei. Até onde eu tenho informação, há algum tempo que não verifico isso, só havia convênio aqui em Rio Preto com a Unilago, e ele foi rescindido. Então, acho que em Rio Preto hoje não tem, a Defensoria não tem convênio com nenhuma faculdade, porque a assistência judiciária que a Unirp presta, salvo engano, é uma assistência judiciária descolada, sem nenhum vínculo com a OAB e sem um vínculo com a Defensoria Pública também. Tá, obrigado, doutor Dinei. Doutor Vliner, então levantar essa informação para a gente divulgar aos colegas se temos ou não alguma participação da OAB em alguma faculdade da nossa subseção, tá bom? Pode deixar, presidente. Mais alguém? Colegas? Alguém no chat aqui fez alguma pergunta? A doutora Suzana comentou. Suzana, a palavra? Doutora Suzana está pedindo a palavra? Sim, o Rodrigo, querido, Rodrigo Fachin colocou que o GADA faz assistência. O GADA faz assistência, mas não é um convênio da Defensoria Pública. Como o Odinei pontuou, efetivamente, nas nossas gestões, havia sim um convênio que a Defensoria Pública havia feito diretamente com a Unilago, mas para esse convênio era necessário a participação da OAB para fazer uma vistoria de como esse convênio era prestado. Na época, eu presidia e o Odinei me acompanhou para fazer a vistoria. E por conta de uma série de irregularidades, ele foi cortado. Então, eu penso
que hoje, Vliner, não há esse convênio, a Unirp, e assim como eu acho, Rodrigo, que o convênio que há do GADA para fazer essa assistência não é com a Defensoria, é um convênio que há com a Prefeitura Municipal. Doutores e doutoras, obrigado, doutora Suzana. Doutores e doutoras, mais perguntas? Vamos para o encerramento? Já são 18 horas e quase 19 horas. Eu vou... Doutor Marcelo, a doutora Regina, ela comentou no chat, viu, que ela está sem acesso ao microfone lá. Ah, tá. A doutora Regina faz... Vamos ver se eu já... Deixa eu ver assim. Veja 6, doutora Regina. Tem problema... Doutor Luiz Eugênio. A doutora Regina pergunta o seguinte. Tem um problema sério da Defensoria preencher a indicação com o número do processo na defesa do assistido ou advogado. Entra com embargos, o número do processo muda e a Defensoria não paga. Aí ela está fazendo outro questionamento. O que seria necessário para mudarmos politicamente ou de outra forma o convênio, para ser diretamente com o Estado? E parece que o senhor já respondeu essa questão. Já. Bom, enfim, são essas as ponderações da doutora Regina. Tá, já. Então, o convênio ele tem que ser estabelecido com a Defensoria Pública. Isso não tem como. Só, presidente, que gostaria aqui de deixar... eu estou olhando aqui, eu entrei aqui, nós temos uma questão aqui com os convênios terceirizados da Defensoria Pública, porque a atual gestão está pegando no pé deles também. E verifiquei aqui que a Regional de Rio Preto, ele só tem convênio com a Associação de Ensino Dom Bosco de Monte Aprazível. Então, para deixar informada aí a informação, informar os colegas, com a informação aí oficial do site da própria Defensoria Pública. Acabei de esses dados, doutor Luiz Eugênio, estão disponíveis no site para todo advogado, para qualquer pessoa? Pode pegar. Nós temos até centro espírita prestando assistência judiciária. Com todo respeito. Tá, mas eu sei, mas esses dados que o doutor passou está disponibilizado no site da OAB? Não, no site da Defensoria Pública. Da Defensoria Pública, tá certo. Isso, inclusive com o contrato que é firmado. Tá certo. Doutor Gussoni, Marco Gussoni, tem alguma manifestação? Marcelo, obrigado. Só para complementar a questão aí, existem algumas discussões aí sobre a questão do convênio, mudanças que eventualmente são necessárias. Como o Luiz Eugênio disse, nós estamos entrando na fase de renegociação de um novo convênio. Tá? Nós tivemos o último aditivo do convênio vigente, né, Luiz Eugênio? Agora, entrou em vigor no dia 1º. E, na verdade, essas negociações para a formatação do novo convênio, elas são muito importantes. E o que a gente tem pontuado com a Defensoria já há algum tempo, sinalizado, com os defensores da assessoria de convênio da Defensoria, que agora iniciaremos uma nova fase de negociações, é que algumas questões aí que já vêm arraigadas há muito tempo, questões essas que realmente não fazem muito sentido, e que, na verdade, de algum modo ou outro prejudicam a advocacia, elas vão ter que ser modificadas, tá? Ou, se não, acharmos uma alternativa aí para que elas não sejam assintosas, contra os advogados que são conveniados, porque, querendo ou não, situações que elas vêm se perpetuando no tempo e que realmente nós temos que buscar uma solução. Isso daí já está sinalizado, como o Luiz Eugênio disse, nós vamos ter que mudar muita coisa, situações aí que realmente não tem sentido do porquê elas estão vinculadas no convênio, nós vamos ter que reformular tudo isso daí. Vocês podem ter certeza que a autonomia que nos foi dada para trabalhar ela é muito grande, tá? E uma das exigências do presidente Caio justamente é essa, que tenhamos aí uma efetividade de trabalho em prol da advocacia, que a advocacia realmente seja respeitada a todo momento. Tá? E quanto a isso, vocês podem ter certeza que o afinco está sendo grande. Tá? De qualquer forma, muito obrigado e parabéns a todos aí pelo trabalho que está sendo desenvolvido, e a Comissão de Assistência Judiciária certamente vai ficar à disposição para o que precisar. Obrigado. Bom, meus amigos, eu quero agradecer a presença de todos, reiterar
que a 22ª subseção faz de tudo, está trabalhando para colocar o seu serviço à disposição de cada um dos seus 6.000 advogados hoje inscritos na subseção. Quero agradecer a presença do Dr. Rodrigo Fachin, companheiro, amigo e dirigente da nossa subseção de José Bonifácio, Dr. Marcos Galves, de Mirassol. Quero agradecer os coordenadores, Dr. Chimizo, Dr. Wiener, à frente da nossa comissão aqui da subseção, Dr. Antônio Alberto, de Nova Granada, Dr. Rafael Calimã, de Potirendaba, né? Meu agradecimento, o Júnior, que não esteve, mas certamente o João Gonçalves deve ter levado o nosso carinho por Palestina. Quero agradecer a todos os nossos conselheiros, doutora Suzana, o Odinei, o Milton, e o Donato não está aqui, mas certamente estaria conosco aqui, por alguma razão pessoal não esteve, e dizer do meu carinho, do meu respeito por todos os nossos conselheiros. Quero agradecer, doutor Marco Bussoni, de Catanduva, nossa cidade vizinha, nossa cidade irmã, nossos companheiros e advogados e amigos de toda a nossa região. E agradecer, em especial, doutor Luiz Eugênio, por ter atendido já de pronto o nosso pedido para dialogar com a advocacia, com os colegas, sobre esse tão importante área do direito e da advocacia, porque eu sei da necessidade de muitos colegas deste convênio, sei das dificuldades que tem para acessar, para receber os honorários, e eu não tenho dúvida que esta seccional, sob o comando do nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, está fazendo o melhor para que nós possamos melhorar as condições de trabalho de todos os colegas inscritos pelo convênio da Defensoria Pública. Esse trabalho, eu sou testemunha destes homens e mulheres que estão à frente da nossa seccional. Então, esse é um trabalho árduo, contínuo, que eu não tenho dúvida de que o presidente Caio estará sempre conosco. Quero reiterar aos colegas da nossa subseção que faça contato com a nossa OAB, que participe dos eventos, que mande os seus questionamentos, que questione os coordenadores, porque a OAB só é nossa se todos nós participarmos. Nós não vamos mudar sozinhos. Nós estamos aqui ocupando mandatos com tempo, com prazo de validade. Então, a advocacia permanecerá. Portanto, participe da gestão da nossa OAB. Por isso que eu venho dizendo, a OAB é nossa. Que Deus possa abençoar cada um dos senhores e fica aqui o meu abraço fraterno para cada um dos senhores. Muito obrigado, que Deus abençoe todos. Um grande abraço. Abraço, presidente. Obrigado, viu? Abraço para todo mundo aí.